Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h22, voltamos com o primeiro jornal ao vivo aqui na Prever FM, recebendo com satisfação mais uma vez aqui o Dr. Rodrigo Gibim. Vamos falar de medicina esportiva. Dr. Rodrigo, satisfação em tê-lo aqui novamente. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, desculpe um pouquinho da voz, que está um pouco rouca, mas foi aí por conta do... Pior que a minha no final da semana passada, não tá não. Fica tranquilo. Esse tempo maluco e ainda a gente teve o nosso evento ali do Dia Vascular no shopping, né? E acabou a voz sendo consumida, então... Que legal. A gente exibiu uma sonora na primeira parte do programa, inclusive com o Dr. Rafael Pimenta, né? Mas é importante também ter o seu depoimento a respeito desse Dia Vascular, que foi bastante importante. Né? Legal. Primeiro eu vou começar fazendo aqui os agradecimentos e as honras, né? O Rafael foi super diferencial em iniciar esse processo, né? A gente, como disciplina de cirurgia vascular da Unesp, a gente só, digamos assim, fortaleceu o que foi uma iniciativa própria, com muita boa vontade, através do Rotary, através das parcerias, que ele teve uma participação fundamental em começar essa iniciativa. E o evento vem crescendo ano a ano, né? Então, já fazendo a ponte aqui também com a medicina esportiva, esse ano a gente colocou algumas sessões, que foi a razão do consumo da minha voz, algumas sessões de discutir exercício físico na doença cardiovascular, em algumas situações vasculares frequentes, né? Por exemplo, exercícios físicos nas varizes, controle da hipertensão e do diabetes, na doença obstrutiva dos membros inferiores, né? Na doença arterial, com a ideia de tentar cativar um pouco mais a população da importância de se manter fisicamente ativa, pelo menos, né? Para ajudar no controle das doenças, na não progressão das doenças e até reduzir a carga medicamentosa, né? Foi muito bem recebido, foi bem interessante essa possibilidade de interface também. E muita gente compareceu, né, doutor? Com certeza, a gente teve um público além do esperado, a gente imaginava que seria um evento de maior magnitude, então esse ano teve o primeiro dia cardio, né, junto com o 6º dia vascular. Então, obviamente, cardiologia chama muito a atenção, né, da população, é uma oportunidade de ser avaliado. Então tivemos ali com certeza mais que 1.000 pessoas, né, que tiveram uma triagem, então não foram os 1.000 que foram avaliados por todas as etapas do processo, mas tivemos aí por volta de uns 600 ultrassons vasculares de rastreio para quem preenchia critério e por volta de uns 150 eletrocardiogramas avaliados pela cardiologia. Quer dizer, o pessoal esperou um pouco mais, né? Porque foi Com certeza. Começou aqui às 9 da manhã? Começou às 9 da manhã, por volta ali das 8 e pouquinho... 10 da manhã começou, se eu não me engano. Acho que foi às 10 da manhã. E por volta das 8 e pouquinho já tinha uma fila que passava as docas ali do shopping. Então... Que legal. Ficou bem... teve um comparecimento, um retorno da população bem interessante. Agora, doutor, essas pessoas que num exame como esse, né, num evento como esse, elas são diagnosticadas com problemas, elas de fato, elas seguem o que devem seguir, por exemplo, de fazer um exame, de entrar numa atividade esportiva, como é que funciona? Marcelo, é a nossa eterna briga, né, do convencimento. Eu sei que isso o Rafael também abordou, eu estava na audiência aqui da entrevista dele. Obrigado. Eu vou falar a mesma fala dele, né? A gente compartilha o problema e espera essa participação. Então, as portas são abertas. Então, quem foi diagnosticado recebeu uma orientação inicial e o encaminhamento para o serviço de referência, no caso para a Unesp. Agora, se a pessoa vai comparecer, se vai aderir, aí é uma brecha muito longa, né? O que eu tento fazer nesse contexto, eu acho que assim, a minha briga dentro desse contexto de medicina esportiva vascular, que foi uma responsabilidade que eu me incumbi, digamos assim, é um pouco mais árduo o trabalho. Mas eu acho que assim, em termos de formação médica, a presunção do exercício físico, ela sempre existiu, né? Se a gente for pegar todas as nossas recomendações, guidelines de tratamento de doenças crônicas, tá lá, mudança de estilo de vida, tá? Só que, infelizmente, em termos de formação profissional, tá? Em todos os níveis, seja nível de graduação,
pós-graduação, enfim, residência médica, a não ser áreas especializadas, por exemplo, como a medicina esportiva, o médico não sabe orientar exercício físico, né? E aí a gente entra num outro problema que não é particular do Brasil, mas no Brasil é intensificado. Se a gente for pensar temporalmente, a gente está aí de 2 a 3 anos para cá, só que a educação física foi considerada área da saúde. Até então, tanto que tá tendo ainda a transição das faixinhas, né, de formatura. O pessoal se formava com a faixinha azul, que era humanidades, e agora está passando para a faixinha verde, que é a área da saúde, né? E por esse retardo, digamos assim, de entender a educação física como intervenção em saúde, a gente carece do profissional de educação física no intra-hospitalar, tá? O que seria muito estratégico, entendendo que a gente tem que fazer com o paciente uma pré-habilitação, né? Uma pré-habilitação para qualquer outra situação, pós-doença, pós-internação, pós-cirurgia, e não só a reabilitação, né? E mesmo que seja a reabilitação, que ela seja começada, iniciada no intra-hospitalar, porque obviamente seria mais persuasivo para o paciente ter essa abordagem. Poxa, eu estou fazendo aqui dentro do hospital, né? Então, qual que é o meu objetivo assim, em trazer esse conceito? É a ideia de que pequenas iniciativas fazem a diferença e pequenos momentos de dedicação. Então, sair daquela presunção da necessidade para tornar a realidade e a facilidade de se executar, né? Então, a gente tem muito dado hoje a respeito de musculação como benefício para a saúde geral, né? Só que se a gente vincular a musculação com a ida à academia, a gente encontra barreiras lógicas, barreiras financeiras, barreiras de deslocamento. Então, qual que foi a ideia? Trazer as pequenas atividades musculares para o dia a dia. Então, vamos colocar 5 kg de arroz em uma sacola dos dois lados e vamos, por exemplo, fazer o movimento de simular esse levantamento da sacola. Porque pode isso fazer em casa, inclusive. Exatamente, essa é a ideia, fazer em casa e transferir para a atividade de vida diária, né? Vamos, por exemplo, subir e descer degrau, um degrauzinho, né? Óbvio que para isso fica mais plausível para a realidade da pessoa, mas precisa daquele momento de dedicação, né? Entendi. O grande benefício, qualquer benefício em se movimentar, que é o que a gente considera atividade física, já diminui mortalidade por doença cardiovascular, né? O doutor falou aqui, né, que nós estamos engatinhando, inclusive, na medicina esportiva e tal e tudo mais. Eu me lembro, né? Eu sou o mais velho aqui, com certeza, que nos anos 80, uma campanha mexeu com o Brasil chamado Mexa-se. Sim. Né? Só que daí entramos nos anos 90, ou a campanha durou um ano apenas, né? Que era um estímulo para as pessoas se mexerem, músicas gravadas, inclusive, e tal. Mexa-se. E a prática da atividade física, né? Que é fundamental. E a gente tem, que bom que tivéssemos a medicina preventiva, que tivéssemos também atividade física preventiva, né? É importante que normalmente se faça. O mundo moderno, ele não contribui muito para isso. Exato. Antigamente você tinha que mudar o aparelho de televisão, você tinha que levantar e mudar no seletor de canal. Hoje você tem o controle remoto. Exato. Né? Antigamente você tinha que abrir o portão da sua casa para entrar na garagem. Hoje você tem o controle remoto. Então, quer dizer, ficou bem restrita a atividade física no dia a dia. Né? Perfeito, é isso. Agora também falando a gente teve o nosso Mexa-se aqui em Botucatu, né? Eu vou fazer agora as honras aqui com um grande mentor que eu tenho nessa medicina preventiva do exercício físico, é o professor Roberto Burini, conduziu o Semenutri anos aqui e tinha o Mexa-se Pro Saúde em Botucatu, né? 30 anos aí de segmento, de vários momentos e modelos de exercício físico, né? Orientação global de melhora alimentar, né? Sendo já uma atividade de extensão do que se pensava na universidade para aplicação na população. E ainda dando as honras aí ao professor Burini, ele tem realmente essa teoria, que a gente vive uma sociedade obesogênica, né? Com tendências à obesidade, ao sedentarismo e tal. E só depende da nossa iniciativa mudar essa realidade. Então, as tecnologias, isso eu também reforcei lá no Dia Vascular, as tecnologias elas vêm para ser facilitadores, mas não neutralizadores, né? Então, essas pequenas mudanças, inicialmente, elas são super diferenciais. Ir lá ligar a televisão, não se prender ao controle remoto, né? Porque a gente, pensando evolutivamente no universo, né? A gente está em adaptação,
né? A gente vive em frequente adaptação. A gente ainda está em adaptação da nossa posição ereta, né? Então a gente tem doenças decorrentes de a gente não ser quadrúpede mais. Por exemplo, varizes de membros inferiores, né? Então a gente está nessa situação evolutiva e a tendência evolutiva é a gente se privar do exercício e padecer cada vez mais de doenças oriundas dessa inatividade física ou da insuficiência de atividade física, né? Então, isso é a estratégia do que norteia os meixas. Tem a campanha que é um pouco mais agressiva, né? Por exemplo, tire a bunda gorda do sofá, que é a terapia de choque, né? Que a ideia é toda norteada por uma campanha que é do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que chama Exercise Medicine, né? Exercício é remédio, falando que o exercício tem esse poder terapêutico, né? E, obviamente, vai depender da iniciativa, da adesão, de entender a importância. E aí, agora eu vou fazer um meia-culpa médico, tá? Por falta de formação e talvez por essa não proximidade do profissional de educação física no intra-hospitalar ou na atenção primária, né? Iniciativas pequenas aí na atenção básica de saúde, né? De ter o profissional de educação física, mas não é um grupo, digamos, muito estruturado, né? Quando o paciente contrapõe ao médico, você precisa se exercitar, tá? Geralmente o médico não sabe orientar que exercício. Dá a devida orientação. Exato. E aí entra naquela situação que o paciente não sente segurança. O paciente vai aderir se você transferir segurança para ele na sua assertiva, né? Então, eu acho que a gente tem que sair dessa ideia da presunção e entender que existem doenças específicas que se beneficiam com modelos específicos de exercício físico, né? E é isso que a gente trata, por exemplo, na fisiologia clínica do exercício, né? Então tem aquela ideia de que o médico prescreve modismo, e é verdade, né? Você tem parentes, né? Todo mundo tem um parente que saiu de um consultório e falou: você tem que fazer hidroginástica. Mas, pô, hidroginástica é bom para tudo? É impossível, né? Então, quer dizer, precisa saber o que orientar. O paciente precisa saber o que fazer, né? É caminhar, é correr, é pedalar, é ir para academia, né? Gente, isso aí, hoje é terça-feira, dia 20, né? Nós já tivemos a informação com relação a você lavar um material sintético que você contribui para o aumento de microplástico no universo, no oceano. Tá? Então nós estamos tendo assim a importância de revelações. Vamos marcar esse dia aqui, porque a importância, e é uma realidade, né? De repente o médico fala: você precisa fazer uma atividade física, tá bom? Eu te vejo daqui 3 meses. Gente, mas você precisa fazer uma caminhada, você tem que fazer a hidroginástica, você tem que fazer uma série de coisas que essas orientações, não, Juliana, são fundamentais para a pessoa realmente se motivar a fazer. Com certeza, e até falando sobre isso, né, sobre esses diferentes tipos de exercício, por um lado tem o sedentarismo, né, da nossa modernidade, mas eu acredito que por um lado a cultura da musculação, da academia vem crescendo. Do corpo sarado, né? Exatamente, queria saber como você vê essa ambiguidade. Na verdade, Juliana, isso assim, na verdade é um pequeno nicho que a gente tem, tá? Se a gente for parar para ver em percentuais aí, em estatística, a gente tem por volta de 2% da população no Brasil que faz atividade física indoor. 2%? Tá? 2%. É a falsidade do algoritmo, né? Você entende? No meu Instagram todo mundo faz. Exatamente. Aí, infelizmente, se criou a cultura, né, dessa valorização às custas do tá-pago, às custas da foto, às custas do eu ter ido. Mas quem efetivamente faz o exercício, entende? A gente vê isso muito pelas estatísticas das academias. Por que a gente tem essa explosão de academias de rede? Tá? Porque boa parte das pessoas fazem a matrícula porque ela tem um custo menor e não vão. Né? É isso que mantém as academias de rede. Eu tô pagando a academia 3 meses e não tô tendo resultado. Eu vou ter que ir lá ver o que tá acontecendo? Exatamente. Tem gente que faz isso, né? Faz. É essa a lógica. Então o cara se matricula e compra o pote de whey, mas não faz o... Então, não complementa. Mas tira a foto. Mas tira a foto. Pago. E essa cultura... A foto tá pago. A foto tá pago. A cultura do físico, ela me preocupa por um outro lado, tá? Que é a busca incessante dos facilitadores. Facilitadores hormonais, facilitadores emagrecedores. Resultado rápido, né? Exato. E aí é aquela situação. Eu acho que o pressuposto número 1, as coisas podem ser eficazes, momentaneamente, né? Mas é aquela ideia, a gente não pode medicar mau hábito.
Esse que é a grande situação. Então, nada vai fazer um papel de um treino eficiente, de uma regularidade alimentar. E aí também tem que entender as questões individuais. O modelo de estética é muito perigoso, porque quando o paciente fala assim, chega no consultório para mim e fala, eu quero ficar assim. Eu falo, você vai falar com o cirurgião plástico. Porque esse cara não tem a sua mãe, não tem o seu pai, não tem a sua resposta ao exercício, não tem a sua resposta à alimentação, né? Tem pessoas que comem e não ganham peso. Tem pessoas que comem um pouquinho, não precisa comer muito, mas tem uma facilidade maior de ganhar gordura. Então, o que a gente tem que tentar persuadir, né, a pessoa? Entender que ela é um indivíduo único, que vai ter respostas individuais e que se ela tem uma meta estética, não é a medicação ou, enfim, os facilitadores do processo que vão funcionar. O que vai funcionar é ela entender a limitação dela. Ah, mas o fulano bebe e fica bem. Ok, ele bebe e fica bem, você não. Entendeu? Então, é muito difícil as pessoas entenderem essas respostas individuais. Só completando isso, eu brinco muito frequentemente em consultório com os pacientes que existem 2 perfis de pessoas quando a gente fala em resultado estético. Tem aquela que tem que aprender a comer sem fome, que provavelmente é o seu caso, se você quiser ficar hipertrofiada, tá? E tem aquelas que tem que aprender a passar fome. Não tem jeito, tá? Infelizmente, se o resultado, a ideia é estética dentro do contexto da medicina esportiva, enfim, ela é performance. Então, ela é um alto rendimento. Tá? Então, o alto rendimento, o cara não treina igual um animal, tem uma vida útil, osteoarticular muito precoce, como a gente vê, né? A gente vê os atletas de 3, 4 cirurgias ali no nível olímpico e tal. Quer dizer, tem uma alta demanda. Então, o que eu preciso para estética? Uma alta dedicação. Né? Agora, quando o resultado estético não é tão engessado, aí a gente consegue fazer um meio termo, né? Porque aí a gente consegue uma alimentação saudável, um exercício saudável para manter saúde e colher saúde, mas não necessariamente que vai refletir naquela estética engessada. Estética engessada são condutas engessadas, modelos de treinamento engessado, restrições alimentares ou, enfim, alguma margem a mais de alimentação engessada. Tem que viver para isso, né? Não digo viver para isso. Eu acho que tem que encaixar na sua vida e não te gerar sofrimento. Isso aí. Né? Esse você é o primeiro com pressuposto. prazer, né? Exato. Então hoje a gente tem um outro distúrbio alimentar, né? Além da anorexia, da bulimia e tal, que é considerado a ortorexia, que é o sujeito que, tipo, é neurótico em pesar comida, em levar marmita, esse tipo de coisa. Então, isso é lesivo. Se gera sofrimento para a pessoa, com certeza. Se não gera, se não impede essa pessoa de socialização, se ela consegue ter uma vida, né, social externa, que não se preocupa, não tá falando, puxa, mas eu queria. Ok. Porque é assim que ela vai chegar no resultado estético. Bom, a gente está conversando com o Dr. Rodrigo Gibin aqui no nosso primeiro jornal. Você pode, inclusive, no finalzinho do programa, 3440-1009, fazer a sua pergunta também. E depois do intervalo, que nós vamos fazer agora, a gente vai saber como é que foi o desempenho dos atletas nas Olimpíadas que recém terminaram, né? Se teve alguma surpresa, enfim, daqui a pouquinho no primeiro jornal. Agora 7h42, voltamos com o primeiro jornal na Previr FM, nos momentos finais aqui, conversando sobre medicina esportiva com o Dr. Rodrigo Gibin. Doutor Rodrigo, nós tivemos as Olimpíadas, né? Trouxemos menos medalhas do que o esperado o Brasil, né? E eu vi uma matéria da Rebeca Andrade, que ela, jovem, ela fez 3 cirurgias no joelho e que talvez ela não faça mais solo na sequência do trabalho dela, né? Na verdade, agora até ela tá falando já em aposentar de em vez. Aposentar, né? Ela falou que vários fatores, né, vão traçar o futuro dela. É muito difícil quando você faz cirurgias desse tipo e participa num esporte de precisão, de impacto e tudo mais? Bom, com certeza, né? A gente vê, não é a Rebeca a única vítima, né, do processo. A gente já tem no próprio atletismo outras pessoas, né? Por exemplo, o Diego Hipólito, que acabou também tendo uma aposentadoria precoce, enfim. É uma alta demanda de impacto, é um alto volume de treinamento, né? Muitos dias, muitas horas, um treino muito específico, né?
para chegar naquele nível de perfeição, chegar naquele nível de execução primoroso, né, com pequenas distorções. Então, a lesão é inevitável, né? Eu tive num evento com a Malrenmage, né? E era um evento da indústria farmacêutica, eu fui falar de lesão no esporte, principalmente controle de dor. E aí foi tipo um talk show, então eu ia fazendo algumas perguntas para ela, e eu falei, como que é conviver com a dor no esporte? Ela falou, é tudo pelo objetivo, né? Então, a dor é uma constância no atleta de alto rendimento. Ele sempre vai ter dor, sempre vai ter algum grau de lesão. Toda lesão, ela lentifica o processo de aprimoramento, porque ela vai ter um período de recuperação. Então, é óbvio que um atleta de alto rendimento, ele tem um suporte clínico muito bom em termos de fisioterapia, pré e pós-lesão, né, em todas as etapas. É tudo muito estruturado. Mas tem o tempo de repouso, tem a desaceleração do processo de treinamento. Então não deixa de ser um recomeço. E isso é muito penoso, principalmente para quem tem metas muito altas ou tem padrões muito altos a serem defendidos nas competições-chave. Então, com certeza, né, o que ficou também claro com a Simone, né, na Olimpíada anterior, que é essa demanda extrema mental dos atletas, né? Então, são vários pontos de saturação que, obviamente, fazem o sujeito encerrar a carreira mais precocemente. Né? Eu me lembro, e os mais velhos vão se lembrar, do Ronaldo Fenômeno. Ele participou da Copa de 2002, foi considerado o melhor jogador da Copa, mas um ano e meio antes, ele sofreu uma séria contusão no joelho, na patela, né? Quando jogava no Inter de Milão, aquelas imagens do Ronaldo sofrendo aquela lesão. Impressionante. E ele conseguiu se recuperar para jogar em alto nível em 2002. Com certeza. E a gente entra em algumas outras situações inerentes, eu vou dizer aqui, até o esporte brasileiro. Tá? A gente não... Óbvio, em todo mundo vai ter esse tipo de lesão com alta demanda esportiva, mas no Brasil a gente tem um problema crítico, né? Que é a falta de cultura esportiva. Então, o que acontece? A gente vê, já antecipando nosso desempenho na Olimpíada, a gente vê que a gente fica pautado nos talentos individuais, né? E achar um talento individual, infelizmente, na realidade Brasil, isso vem mudando dos anos 2000 para cá, mas infelizmente é a especialização precoce. O que é isso? Eu achei um boleiro, esse moleque só vai treinar futebol. Que foi o que aconteceu com o Ronaldo, né? Até ele realmente se fixar, era treino específico de bola, campo, tal, e a musculação. Entendi. Entende? Então é um menino que não foi preparado muscularmente para aquela demanda que ele ia ser submetido. E aí, o que acontece com muita frequência no futebol? Por que o ligamento cruzado? Por que essas movimentações de joelho? Porque geralmente o sujeito tem uma musculatura anterior da coxa, um quadríceps muito forte, e uma musculatura posterior da coxa, o isquiotibial, muito fraco. Né? Porque a corrida faz isso, o salto faz isso. Né? Então, se eu não tenho um treino específico para contrabalancear essa dinâmica de forças, a carga vai toda no ligamento cruzado. Entendi. E aí, com os movimentos próprios de desaceleração, mudança de direção do jogo de futebol, o atleta é lesionado. Né? Então, hoje a gente já tem essa cultura que precisa do treino muscular para performance esportiva, aumentar força, potência, corrigir desequilíbrios musculares. Mas até muito pouco tempo atrás era proscrito a musculação antes dos 15 anos, por exemplo, para um atleta de futebol. E o cara ficava ali no campo, ó, campo. Eu me lembro mais coisas de antigo aqui, né? O Zico, que fez um tratamento, o Zico, ídolo do Flamengo, o maior ídolo do Flamengo, que fez um tratamento, inclusive, porque ele era raquítico, era pequenininho e tal, para ele ganhar massa muscular. E era uma raridade, todo mundo estranhava. Imagina fazer um negócio desse. E naquela época, final dos anos 70. Exato. Então é isso, tinha essa ideia que não precisava. O que precisava era o talento, precisava era o domínio de bola, a característica de chute, né? E a formação estrutural global do atleta era um tanto quanto negligenciada. Então isso se replica em todas as outras modalidades esportivas. Dificilmente, e graças a Deus estamos num momento diferenciado disso, está se entendendo a importância de multi-áreas, de multitalentos, que é um exemplo básico, mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos, né? Então, tem, obviamente, a especialização precoce. Lá tem um viés que o cara que é muito bom em uma modalidade, o cara consegue bolsa na universidade, né? Então, tem essa ideia de ponte. Mas se a gente considerar ali a formação esportiva
de uma criança no escolar nos Estados Unidos, ela passa por todas as modalidades. Dá para alguém triar, falar assim, puta, esse cara é bom do basquete, esse cara é bom do atletismo, né? E destinar um pouco. Então ela tem uma cultura em formação esportiva e talvez até a oportunidade de escolher qual a modalidade. Não é assim, nossa, esse menino é bom, joga ele para lá. E aí trabalha uma coisa específica. Falando ainda sobre esporte, eu queria saber a sua opinião como médico esportivo sobre a prática de doping, que é bem polêmica também nos esportes. Como acontece, quais são as substâncias? Bom, todo ano a gente tem a OADA, né, que é a Organização Mundial Antidoping. Ela libera um documento que chama Lista Proibida. Tem várias classes de medicações que não podem ser utilizadas, algumas de acordo com o período competitivo, pré-competição, intracompetição, né? E algumas em todas as fases competitivas, tá? A substância dopante, quando a gente pensa em doping, a gente pensa logo nas coisas hormonais, mas não é bem assim, tá? Então o hormônio é um crítico, ele é proscrito em qualquer fase da preparação do atleta, por benefício lógico em aumento de força, né? em resultado de performance muscular. Mas vou dar um exemplo outro que quase ninguém sabe que é doping. Por exemplo, beta-bloqueador, propranolol. Propranolol pode ser doping. Tá? Por quê? Porque ele consegue modular nosso suor, nossa precisão, nosso tremor, batimento cardíaco. Então ele é altamente estratégico numa modalidade esportiva que você precisa de precisão. Tiro, arco e flecha, automobilismo. Então ele pode ser doping em modalidade específica. Dentro desse pacote existem as substâncias mascaradoras. Então, aquelas que de alguma forma eliminam os produtos de doping, que geralmente são feitos por exame de urina, né? Então acelera esse processo e pode tá usando para esconder alguma coisa, por exemplo, diurético. Tá? E agora, recentemente, a gente tem tido muita limitação para medicação de controle de dor. Então, tem uma classe de narcóticos, né? Narcóticos não só são drogas de abuso, aliás, todas as drogas de abuso são doping, tá? Agora a gente tem um viés só para o canabidiol que a gente pode utilizar. Canabidiol extremamente puro, agora para o controle de dor. Se tiver qualquer coisa, metabólito outro de alguns outros canabidióis, ou, por exemplo, THC, isso é doping, tá? Pensando em maconha, mas qualquer outra situação de exposição a droga ilícita é doping, tá? Agora, por exemplo, tramadol, né, que é um derivado opioide fraco, tramal, né, é doping, entrou na lista de doping. Tá? Então, modular fortemente a dor melhora a performance do atleta. Então, a gente perdeu um pouquinho dessa segurança de controle de dor. Por exemplo, a gente não pode utilizar glicocorticoide, meticortem, dexacitoneurin, que mais? Diprospan, que são medicações frequentes aí para controle de dor, principalmente de dor osteoarticular. Tá? E aí entra mais um fato de lesão. Qual é a via que a gente pode usar corticoide? Intraarticular, que é uma nhaca para recuperação do tendão, dos ligamentos, dos meniscos, e aí aumenta a incidência. Então o cara tem muita dor no joelho, corticoide intraarticular, porque esse não dá no doping. Diminui a dor, mas só que está prejudicando a vida do atleta, né? Sobrecarrega. E pensando nos atletas que não vão passar por um exame antidoping, de repente, que fala, então eu posso, porque ninguém vai saber mesmo. Então, e a gente falou recentemente com uma fonoaudióloga, e a gente falou, inclusive, do você usar um medicamento, uma pastilha que anestesia a dor local e você acaba forçando mais sem perceber. Há esse risco, né, com os atletas do dia a dia, digamos assim, de se automedicar, tomar uma medicação para uma dor muscular ali, pontual, alguma coisa assim, e acabar forçando ainda mais aquele músculo e piorar o quadro dele, não? Isso pode acontecer. Isso é bastante frequente, inclusive. Né? Então... E não só no atleta do dia a dia, no atleta de alto rendimento mesmo. É muito comum, como pó de anti-inflamatório, o cara se entope de anti-inflamatório antes do jogo. E é óbvio que fica com um limiar de dor diferente. De uma certa forma, quando você consegue controlar demais o processo, né, você perde aquela defesa, né, de sentir parei. Então você vai além. Então isso você pode intensificar ou até meio que perpetuar uma lesão que se recuperaria espontaneamente. Pode deixar pior uma coisa que seria simples. Com certeza. Agora, isso ainda até é compreensível no alto rendimento, que o sujeito vive disso, tá dependendo de patrocínio, né? A vida dele gira em torno disso. Agora, pro padrão, né, de que faz uma modalidade esportiva, até pode ter um estilo de vida compatível com o de atleta, mas que não vive disso, aí fica absolutamente despropositado, né? É só saturação para a saúde mesmo.
Ô, doutor, no finalzinho já do nosso bate-papo, os suplementos alimentares. As pessoas às vezes acabam acompanhando uma publicidade a respeito daquele e vai tomando por conta, né? Isso também é um perigo, né? Márcio, a maioria não. Não? Vou te dizer que não. A maioria, em termos de suplemento alimentares, eles passam pelo crivo das agências nacionais. Então, eles têm Anvisa, eles são fiscalizados pelas entidades de nutrição, pelo Conselho Federal de Nutrição. Então, o que é liberado para consumo, particularmente no Brasil, é ok em termos de saturação para a saúde. Aí vai entrar numa situação de pressão de consumo da indústria, que investe muito, talvez seja uma das coisas que mais gira dinheiro hoje, essa indústria de suplementos, tá? E a ideia de necessidade, tá? A presunção da necessidade do uso. O que a gente tem que considerar? Se funcionasse como se promete, seria proibido, que é a questão do doping. Então, se aumentasse demais a performance, demais a hipertrofia, se fosse extremamente necessário, não estaria legalizado. Tá? Então, o que a gente tem que considerar em termos de suplementos alimentares? Eles são estratégicos para quem tem alta demanda. Tá? Tem alguns que têm uma qualidade de aumento de performance muito boa, né? Então, ele aumenta efetivamente a performance no alto rendimento, mas esse efetivo é tênue. Né? O resultado do suplemento alimentar, isso é clássico, ele é marginal. Então, o que seria isso em português claro? Eu acho que eu já até dei esse exemplo da outra vez da cafeína. A cafeína é um suplemento, um dos mais estudados, tá? Que até uma certa dose tem um padrão de segurança muito bom. Ela aumenta a performance em todas as modalidades esportivas, tá? Mas vamos colocar as que são mais estudadas, se é corrida, ciclismo, por exemplo. Quanto que aumenta essa performance? Aumenta o tempo ali tempo de chegada, diminuição do tempo de chegada em milésimos de segundo, 0,00 alguma coisa. Estatisticamente, isso é importante, mas no desfecho lógico, não vai fazer diferença para a maioria da população. Então, o que vai acontecer? Talvez esse uso diferencie o primeiro do quinto colocado, mas para o cara que pedala lá no fundo, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, é aquela coisa, quando todos os estudos que são com suplementos alimentares, eles são feitos no alto rendimento. O que dá pra gente esse nível de evidência, o nível de qualidade do suplemento alimentar, são estudos do Comitê Olímpico Internacional, tá? Que dá lá uma qualidade máxima de evidência científica que a gente chama de 1A. Creatina, betalanina, cafeína, tá? O atleta de alto rendimento, ele tem ponderação em usar o suplemento alimentar, principalmente fora do Brasil. Por quê? Porque tem risco de contaminação. E aí entra no primeiro questionamento, por exemplo, da UADA no doping. Mas você precisava tomar aquilo? Não, que seja um whey. É um alto rendimento, né? No alto rendimento. Então, imagina para a população geral. Quer dizer, então tem um hiperconsumo, muitas vezes desnecessário, não calculado em termos de caloria, mas em termos de saturação para a saúde, o que tem no Brasil é bem controlado, é bem aceito. Isso perde um pouquinho de qualidade de segurança quando a gente entra nos suplementos que não têm Anvisa, que chegam aqui. Paraguai, por importação, né? E que chegam, né? Que chegam. A Emanuela tá perguntando aqui se a creatina é boa no mesmo. Finalzinho, hein? Creatina é ótima, né? Mas aí eu sempre devolvo a pergunta quando o paciente pergunta isso. Para quem? Tá? Então a creatina, em termos de performance esportiva, ela é ótima para quem tem alta demanda muscular. Agora, se o cara vai fazer um treino de musculação, mal ou menos, não supervisionado, 2 vezes por semana, não vai fazer patavinas, né? Em termos de benefício muscular. Agora, o que a gente está achando de benefícios da creatina? No cara que não é otimizado, benefícios para a saúde. Então, sujeito que, por exemplo, é o idoso que tem dificuldade de movimentação, que tem doença neurodegenerativa, Parkinson, Alzheimer, que tem alguma dificuldade de ação muscular, esse suplemento pode ajudar na manutenção da massa muscular e funcionalidade dele. Fechando por uma razão clara. Tá? O que a gente faz na musculação? Um esforço de alta intensidade e curta duração. Se a gente for parar para pensar como é um idoso frágil, o que é o sentar e levantar para ele? Uma atividade de alta intensidade e curta duração, ele fica fadigado. Então a creatina é bacana. Legal. Dr. Rodrigo Gibim, muito obrigado mais uma vez da aula que deu aqui no Primeiro Jornal. Claro que vai voltar outras vezes. Muito obrigado, bom dia, viu? Eu que agradeço o convite.